Pai querido, de eterna bondade, nós te louvamos, Senhor, por esse momento em que nós estamos aqui te prestando culto, Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de conhecer o teu amor, ser resgatado por ele, ser salvo por ele, te pertencer, Deus. Pertencer ao teu reino de amor, teu reino de luz. Nós estamos aqui, Pai amado, e agora é o momento de ser alimentados pela tua palavra, Deus. Ser conosco, Pai amado. Deixa que tua palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida por completo. Deixa que a tua palavra venha sobre nós, Deus, ilumine a nossa vida e resplandeça a tua luz sobre este mundo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, chegamos a um novo período litúrgico, que é a comunidade do Reconciliador, o primeiro domingo da Quaresma. É uma data, é um período muito importante para a nossa fé. A igreja está se preparando para viver corretamente, adequadamente a Páscoa do Senhor. É, eu estou lembrando aqui, e essa semana foi muito marcante para mim, né? A gente celebrou na quarta-feira a imposição das cinzas, e para uma cultura evangélica isso não é muito bem visto, assim, né? O povo da igreja protestante evangélica, ela vê isso como um romanismo, né? Um pouco do que Lutero quis quebrar com a reforma protestante. E eu vou falar para vocês de uma experiência que eu tive é, vindo de uma igreja que praticamente cultivava essa cultura, né, de que as pessoas deveriam se afastar um pouco do que remete ao catolicismo romano. Bom, o calendário cristão e a liturgia da igreja, ela antecede o que é a formação da igreja católica romana como instituição, né? Então, as primeiras comunidades, elas já se reuniam em torno de um calendário que celebra a vida de Jesus. Ao nosso tempo, ele não é marcado pelo que o comércio dita, é pelo que as datas da nação ou as nações, enfim, vão determinar. A igreja celebra o calendário na vida de Jesus, na caminhada da vida de Jesus. Então, é um momento em que a quaresma, a igreja é chamada a atenção para viver algumas disciplinas espirituais que normalmente as pessoas não vivem. Normalmente, uma igreja cristã evangélica hoje está ensinando você 4 passos para como ser mais bem-sucedido na vida espiritual. 5 atitudes para você ser uma pessoa melhor. 7 atitudes que vai melhorar a sua vida e o seu casamento. Como ser um homem de valor, segundo as regras morais que o cristianismo prega, né? Mas agora nós somos chamados para viver um tempo de deserto, um tempo para viver o que foi a vida de Jesus e a caminhada de Jesus até a cruz, porque é na cruz que nós vemos a glória de Deus, o poder de Deus, o triunfo de Deus sobre a existência, sobre a história, sobre todas essas coisas. E é maravilhoso, gente, é marcante. Se você não teve essa experiência, é, conviva com a gente aí. Começou hoje o primeiro domingo da quaresma e serão 40 dias, né? Desde a quarta-feira de cinzas, então já está em alguns dias atrasado, né? Mas a gente tem alguns desafios espirituais durante esse período aí. São desafios que vão levar a gente a ser experimentados no deserto. Quem nós somos de verdade? Nós somos levados a refletir o que tem dentro da gente para que Deus possa transformar e mudar. Como que a gente, de uma certa maneira, não tem vivido a nova vida que desceu dos céus e nos alcançou. Então, a quaresma é esse período muito rico da nossa fé, muito precioso, muito caro. E mais importante nos dias de hoje, onde a fé cristã está sendo secularizada. Quando chegar o período da Páscoa, a gente só vai perceber o comércio vendendo ovo de Páscoa. Não é assim? A gente não percebe pelas cruzes, porque a cruz está caindo em desuso. A gente não percebe pelo tríduo pascal, né? Sexta-feira Santa, domingo da ressurreição. As pessoas são marcadas por outras coisas, mas é o comércio que está utilizando a ocasião para vender mais, para levar as pessoas a consumir mais, a querer mais, a desvirtuar um pouco da cultura cristã que forjou a nossa sociedade. E a gente, às vezes, está sendo omisso e passivo a toda essa situação. Então, você é uma pessoa cristã, evangélico, católico, protestante. Se você serve a Jesus, eu acho que você tem um chamado para responder durante esse tempo aí. E nada melhor do que a leitura de hoje para lembrar a gente como Jesus inicia o seu ministério. Essa leitura de hoje nos lembra que Jesus, o Messias de Deus, o Messias, essa palavra, o ungido de Deus, ele é reconhecido no seu batismo, batismo com água, onde João Batista
chama as pessoas ao arrependimento, e Jesus ele dá essa resposta meio que representando uma humanidade que vai responder a Deus, uma humanidade que será redimida por Deus na vida e na obra de Jesus. E enquanto Jesus é batizado, ele inicia o escátol. E aí pra gente aqui da nossa comunidade anglicana, do Reconciliador, Filadélfia também, essa palavra não é nova, né? O ano passado a gente teve mais de 30 aulas de Apocalipse e foi muito frisado o que é o escáton. É como Deus está caminhando com a nossa história para o seu fim. Essa nossa história, o mundo em que a gente vive, o século em que a gente vive, ou que a humanidade viveu desde Adão, ela vai ser encerrada porque o pecado não pode reinar para sempre. Só tem um que reina para sempre, esse é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, Jesus, no seu batismo, dá uma noção do que vai ser o escátão. Os céus se abrem, a presença de Deus é como se uma nova realidade invadisse a nossa. Deus, com a sua luz e com a sua voz, declara Jesus, o seu Filho amado, e o Espírito de Deus desce sobre Jesus, iniciando esse novo tempo e esse novo mundo que Jesus está inaugurando com a sua vida e com o seu ministério. O Espírito de Deus paira sobre Jesus. Jesus só pode iniciar o seu ministério, a sua caminhada, a sua vida, paixão e morte e ressurreição pelo poder do Espírito Santo, que confere a Jesus a qualidade e a identidade de Deus. A gente está vendo um evento trinitário, a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo presente. Gente, é importante esse texto, está escrito, está declarado dessa forma. Porque muitas seitas vão dizer que a gente é que é uma seita, né? Porque crê na doutrina da Trindade. Deus não pode ser três em um ao mesmo tempo. Então, esse é um dos textos aqui que a Bíblia realmente não fala a Trindade, mas a gente vê declaradamente as três pessoas divinas unidas, iniciando um novo propósito, um novo tempo. O reino de Deus está chegando e Jesus começa dando um pontapé, sendo declarado Filho amado de Deus, empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Essa cena também, assim como o evangelista Marcos inicia o evangelho falando que viria alguém, o João Batista está fazendo uma grande declaração, sendo comparado a Elias, e Jesus está sendo agora declarado como Filho de Deus e levado para um lugar de caminhada, o lugar do deserto. Essa figura do deserto, que é visto tantas vezes na Bíblia como um lugar de provação, junto com os 40 anos também, né? O número 40 é um número também bem frequente na Bíblia. Por exemplo, os 40 anos que Israel peregrinou no deserto, onde eles tiveram que viver a dependência de Deus, sendo tentado pelo mundo à sua volta, pelo deserto, e a sua fraqueza humana sendo acolhida por Deus com amor, com renovação, com restauração. O próprio profeta Elias, que ao fugir da morte declarada por Jezabel, foi para o deserto, passou 40 dias até chegar no monte. No deserto ele foi cuidado por Deus. Inclusive foi uma das pregações que eu fiz lá na comunidade de Filadélfia que me marcou muito, porque Elias está num momento assim de decadência, de depressão mental, espiritual, correndo, achando que acabou tudo, vai morrer e não consegue nem dormir. E aí Deus concede para ele no deserto um repouso debaixo de um pé de giesta, né, como o texto diz, é uma planta baixinha, espinhenta, de pouca sombra, mas é no deserto lá que ele encontra um descanso da parte de Deus, cuidado da parte de Deus. Um anjo acorda lá Elias, oferece pão para ele, água fresquinha, e são coisas assim que remete à afetividade, né? Quem não lembra assim quando sente um cheiro de pão quentinho, casa de vó domingo de manhã, não é? Um cuidado paternal, familiar de Deus. E aí o anjo fala: dorme aí de novo, porque daqui a pouco você vai ter que ir. Depois o anjo acorda Elias de novo. Toma aqui uma água fresca. Gente, calor escaldante do deserto, nada melhor, né? Uma aguinha fria para refrescar. Pãozinho quentinho de novo, assado em pedras. E aí vamos para a jornada, 40 dias de jornada, até se encontrar com Deus no monte de Deus. E agora Jesus é impelido pelo Espírito. Eu queria frisar algumas coisas aqui, que é Jesus está sendo batizado, declarado Filho amado de Deus, empoderado pelo Espírito Santo. E a partir daí o que as pessoas deveriam esperar é que houvesse um momento assim que Jesus parte para o triunfo, parte para a galera, para conquistar, para mostrar quem ele é, como se
super-homem abrisse a camisa, agora olha quem eu sou. Mas o evangelista Marcos leva a gente a uma ilustração diferente. Algo inesperado acontece para alguém que recebe a divindade, que recebe uma declaração de Deus e que recebe o amor de Deus. Essa palavra fala que o Espírito impeliu Jesus para ir para o deserto. E essa palavra impeliu, na tradução, no original, quer dizer expulsou. Essa palavra é a mesma utilizada para quando Jesus expulsa os demônios ou impele os demônios para fora. Então o Espírito está levando Jesus para um lugar para ser tentado. E eu gostaria de mudar um pouco a ótica, é ser provado, como alguns comentaristas dizem, porque Deus não tenta ninguém, como o apóstolo Tiago diz, né? Mas Deus prova a nossa fé. E Deus, quando prova a nossa fé, Ele quer a nossa aprovação. Então, parece uma contradição Jesus ser declarado filho amado de Deus e ser levado para um lugar de sofrimento, um lugar de dor, padecer por 40 dias. E ali o evangelista Marcos ele é muito sucinto no assunto, só fala que Jesus passou lá 40 dias com os animais e os anjos o serviam e ele foi tentado por Satanás nesses dias. Acabou a história. Se você quiser saber mais detalhes, procura os outros evangelistas, não é isso, reverendo? Procura, vai no evangelista Mateus, vai no evangelista Lucas, lá eles vão dar mais detalhes sobre o que que é isso, tá? E assim, gente, não sei se vocês sabem, mas os teólogos, os estudiosos dizem que o evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito, né? E o Marcos está sendo muito sucinto, e a ênfase dele é sobre Deus, o poder de Deus, o que que Deus está realizando naquele momento. Os outros evangelistas, eles detalham porque a ênfase deles são uma outra ênfase, tá joia? Mas eu queria frisar o período de Jesus no deserto é um lugar que as pessoas têm medo de passar, é um lugar que levanta pavor, que levanta desespero, um lugar que levanta é, essa agonia de viver, onde você precisa buscar recursos para a vida e não encontra, onde você vai querer encher a sua vida de alguma forma de plenitude e o deserto não tem nada para oferecer e você precisa, de uma certa forma, aceitar a situação, porque enfim, não tem o que se fazer. Jesus está agora num lugar de sofrimento, num lugar de dor, num lugar de desespero, mas em nenhum momento Jesus falhou, em nenhum momento Jesus abandonou a sua missão, em nenhum momento Jesus deixou o desespero, ou, o texto nem sequer fala que ele teve desespero ou medo, né? A gente pode ver que nesse lugar de medo, de angústia, de escassez, Jesus perseverou. Jesus abraçou a sua missão, abraçou onde ele estava, confiou em Deus, o Pai Todo-Poderoso. E a primeira coisa que eu queria frisar sobre essa situação é o amor de Deus. Muitas pregações que a gente já escutou sobre a tentação de Jesus vai focar sobre a divindade de Jesus, sobre o poder de Jesus vencer, como ele representa essa humanidade que vence a tentação, onde os seres humanos chamados por Deus como Israel falhou na sua missão de seguir fielmente o Senhor. Jesus agora vai lá e cumpre com vitória, com êxito, onde Adão falhou, Jesus foi lá e venceu. Mas pouco se fala sobre o amor de Deus. Como pode um Deus que ama seu filho submetê-lo a tal prova? E essa pergunta seria uma pergunta para os nossos dias. Porque, de uma certa forma, as pessoas e o mundo ao nosso redor é um mundo que tem vivido em busca do prazer, do enchimento, da fama, da riqueza, do luxo, construindo o seu próprio mundo com seus próprios planos. E quando as coisas ao seu redor começam a dar errado, essas pessoas começam a perder o sentido da vida. Quando uma vírgula do seu plano falha, o mundo ao seu redor começa a ruir. E as pessoas começam a se maldizer, começam a perder o sentido da vida, começam a perder a alegria de viver. Parece que todo mundo à sua volta perdeu o encanto, nada pode alegrar as pessoas ao seu redor. Mas Jesus, o Filho amado de Deus, foi levado para o deserto para ser provado por Deus. E qual seria o sentido disso tudo? Por que será que Deus, o Pai amoroso, levou o seu filho para o deserto? Gente, essa história ilustra o que Marcos vai escrever até o final do seu evangelho.
Trata-se do amor de Deus nesse mundo, no mundo que é sofrido, no mundo que é caído, onde as pessoas estão tendo que lidar com a escassez do mundo ao seu redor. E não só escassez de recursos materiais ou financeiros, mas também escassez de alegria, escassez de sentido, escassez de amor, escassez de vontade de servir algo para além de si, escassez de entrega, são tantas escassezes. Trata-se do amor de Deus. Deus vindo ao nosso encontro, Deus vindo do nosso deserto, resgatar a nossa vida. E mesmo que a gente fale, Jesus, aquele que cumpriu a vontade eterna do Pai, o Filho amado de Deus, foi entregue por nós. Essa essa passagem aqui também vai lembrar Abraão entregando seu filho lá no Monte Horebe. E aí Deus intervém só para que Abraão entenda o que é o sentimento de um pai entregando seu filho. Jesus agora é levado para o deserto, esse lugar onde as pessoas têm medo, para vencer e para ser amado por Deus. E a primeira coisa é que Jesus não se sentiu menos amado pelo seu pai, porque estava em dificuldades. A vida de Jesus não perdeu o sentido, não se tornou menos digna, porque ele estava passando toda essa adversidade. Recentemente eu vi no Instagram uma digital influencer que eu não conheço, foi a primeira vez que eu vi, mas o pessoal falou que ela tem milhares de seguidores, nem sei, porque hoje já tem milhares de influencers que a gente nem sabe quem são, né? Mas sabe que eles têm milhares de seguidores. E aí o cara pergunta pra ela: "Quem é Deus pra você?" "Ah, Deus é tudo." Ela se resumiu isso: Deus é tudo. "E o que é um Instagram pra você?" "É a minha vida e tal." E ela teceu vários elogios para o Instagram. E, gente, no final das contas, ela só provou que o Deus dela não é o Deus revelado nas Escrituras, não é o Deus que criou todas as coisas, não é um Deus que ama ela. E eu tenho certeza que se algum dia ela perder a conta dela, alguém hackear a conta dela lá e acabar, gente, acabou a vida dessa mulher. Quantas pessoas têm corrido atrás de likes? E aí, quando perdem, perdem o sentido da vida, porque, enfim, é como elas ganham dinheiro, é como elas se sentem acolhidas, como elas sentem aprovação pela sociedade. Mas Jesus não se sentiu menos amado por Deus, menos querido por Deus, porque Deus, o seu Pai, que declarou esse amor lá no batismo, imediatamente o levou para esse lugar. A gente precisa refletir o exemplo de Jesus, que ser amado por Pai mesmo diante das dificuldades, confiar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus amoroso que não nos abandona, que não nos deixa ser vencido pelos perigos à nossa volta, porque esse texto também mostrou que Jesus estava com as feras lá, né? São momentos de perigo, mas Jesus também representa a presença de Deus redimindo toda a criação. Adão, lá no começo da criação, ele deu o nome do leão, deu o nome do leopardo, e eu duvido que hoje alguém seria capaz de entrar lá no meio, né? Temos aqui o Robert, o Dan aqui, que veio lá do Porto Velho. Teria coragem de entrar no mato lá, botar o nome de uma onça? Não, né? Mas Jesus viveu com as feras sem perigo nenhum. Jesus viveu esses 40 dias e as feras estavam lá com ele, mostrando o amor de Deus em restauração do plano original. A nova criação de Deus foi anunciada. Os judeus esperavam o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e o profeta Isaías vai lembrar em uma de suas profecias que quando Deus restaurar esse mundo e o bem for colocado de uma vez por todas aqui, o mal for extirpado, a morte for vencida, uma criança vai poder botar a mão na toca de uma cobra e ela não vai picar. O lobo e a ovelha vão conviver, o leão e o cordeiro. A criação será restaurada. Jesus pôde ter, no momento de dificuldade ali do deserto, esse ambiente hostil, uma noção do que é a vida redimida. Não se trata de circunstâncias, se trata de Deus presente na vida humana, na história humana, redimindo todas as coisas. Bom, Jesus também, ele não se sentiu menos importante na história da salvação, menos fracassado no seu ministério, porque ele foi conduzido diretamente para o deserto. Talvez um grande pregador de hoje ia querer os grandes púlpitos, né, as grandes mídias, ele sendo ungido um apóstolo, como temos muitos apóstolos aí hoje, né? Se ele fosse conduzido para uma comunidade, uma favela do Sol Nascente, uma igrejinha que teria 10 cadeiras, assim, ele se sentiria uma pessoa menos privilegiada, né? 3 membros, pregando para 3 pessoas, ele se sentiria
diminuído. Mas Jesus não se sentiu menor, porque ele estava sendo provado por Deus. Gente, até Satanás cumpre os propósitos de Deus, que quem tentou foi Satanás, mas Jesus saiu daí aprovado. E isso é uma prova para a nossa vida, para a gente poder seguir o exemplo de Jesus, se inspirar de Jesus. Que a prova da nossa fé não tira a dignidade da nossa vida, mas pelo contrário, Deus, quando prova o ser humano, ele está amando, porque ele busca a nossa aprovação. E o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, versículo 12, vai falar assim: Bem-aventurado é aquele que persevera na tribulação, porque a prova da vossa fé porque depois de ter sido provado, receberá de Deus a coroa da vida que Deus tem prometido para aqueles que os amam. Então Deus está esperando a gente com um grande prêmio quando a gente passar a nossa provação, a nossa tribulação e ser aprovado por Deus. Deus estará conosco. A gente não precisa se sustentar nas nossas forças. Nós não precisamos buscar aprovação só com os nossos empenhos. É o poder de Deus, é a presença de Deus. Mesmo no ambiente hostil, mesmo no lugar de dor, de trevas, de dificuldades, Deus estará conosco, nos amando, nos fortalecendo, nos guardando dos perigos, nos guardando das ciladas de Satanás, para que a gente possa experimentar o que é o triunfo de Deus na eternidade. Na eternidade, como a gente já estudou em Apocalipse, o diabo está vencido, derrotado de uma vez por todas, e o que ele está guardando é só o inferno na eternidade, o lago de fogo, junto com ele toda a corja dele, o diabo, os seus anjos, a morte, o pecado. Mas o que está reservado para os filhos de Deus é viver com Deus eternamente nesse mundo restaurado. E essa tem que ser a nossa esperança. Jesus foi tentado, foi provado, mas ele foi aprovado. Ele não deixou que as dificuldades mudasse o pensamento dele a quem ele é e como Deus o via e como Deus o amava. Nós precisamos nos inspirar nessa palavra aqui. Talvez a gente, quando vai passar a tribulação, a maior tendência é achar que Deus não me ama. A maior tendência é achar que Deus está furioso comigo e ele está me castigando. Mas o que nós vemos nessa passagem aqui, no início dessa caminhada, dessa jornada quaresmal, é que Deus está usando todas as circunstâncias ao nosso redor para nos empoderar, para nos amar e mostrar o seu amor, não para nos tirar dessa realidade. Não é uma vida fácil, não é uma vida sem dificuldades, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dor, sem choro, mas na dor, no choro, na dificuldade, nas tentações, Deus está conosco. Nós precisamos nos ver sempre amados por Deus, porque Deus, quando olha para a gente, mesmo quando a gente falha, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê Jesus e a obra de Jesus na cruz. E toda a caminhada de Jesus vai nos servir de apoio, de exemplo, vai nos servir de ponto de partida para a nossa vida. No deserto, Jesus estava com Deus, estava guardado por Deus, estava amado por Deus. Você pode falar que nos piores momentos da sua vida, Deus estava com você? Você pode se lembrar de quando você esteve no fundo do poço, achando que não ia sair daquele lugar. Olhando para hoje, onde você está, você saiu? Deus estava com você? Você pode dizer hoje que o Senhor te amou? Será que nas próximas tribulações, nos próximos problemas que você passar, nas próximas lágrimas que rolarem no seu rosto, Deus vai te amar menos? Deus vai estar menos perto de você? Se antes Deus não te tratou pelos seus pecados, será que futuramente Ele vai te tratar? Ou o Senhor vai usar toda a circunstância ao redor para te fortalecer? Nós precisamos ver na vida de Jesus uma vida de vitória contra o poder do mal e das trevas. Jesus, sendo Deus, o Filho amado de Deus, viveu uma vida também plenamente humana. Desfrutou de todos os problemas de que é um ser humano de verdade. Problemas na vida familiar, problemas na vida civil, problemas na vida política, no mundo ao seu redor. Foi traído pelos amigos, mas nada disso tirou os olhos dele do seu alvo, que era a cruz e a vontade de Deus. Nada disso fez ele mudar o seu curso, nada disso fez ele se sentir menor, e nada disso fez ele se sentir menos amado, porque Jesus só tinha olhos para a sua missão. Depois disso, o apóstolo Marcos, não, o evangelista Marcos, ele vai nos dizer que João Batista ele foi preso, se encerrou um ciclo na história de Israel. Fecha
esse parêntese dos grandes profetas que profetizavam a vinda do Messias, está concluído, chegou o tempo, a plenitude dos tempos, e Jesus vem declarando que agora ele veio anunciar as boas novas, chegou o tempo prometido. Gente, deserto acontece, sofrimento, dor, mas Deus é gracioso, né? E como o apóstolo Tiago diz, fiel ao Senhor, que com a aprovação dá também o escape. Deserto tem tempo para acabar. Deus não é um Deus masoquista que gosta de ver os seus filhos sofrendo, sentindo dor. Deus não é um Deus miserável que gosta de ver as pessoas sofrendo, derramando lágrimas, passando dificuldade. Deus é um Deus que está presente conosco, põe fim à nossa dor e ao nosso sofrimento, nos ama, mesmo quando nós estamos no fundo do poço e derrama o seu amor sobre nós na pessoa de Jesus. A missão de Jesus mostra pra gente que Deus iniciou do seu novo reino, a nova vida, tudo que está preparado para a humanidade na eternidade começa agora com a vida de Jesus e a sua proclamação. O reino de Deus está próximo, mas também o reino de Deus exige da gente uma postura de vida, uma resposta de fé. Se a gente continuar a viver como a gente vivia antes de receber essa verdade, quer dizer que a gente não está preparado para viver a nossa vida. A vida de Deus e tudo que Deus preparou para a gente exige da gente uma mudança de rota. E a mensagem do Evangelho, a primeira mensagem do Evangelho é: arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas. O arrependimento é a melhor resposta, a resposta mais adequada que a gente pode ter diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer quem nós somos, reconhecer o que nós fazemos, a maldade que está dentro de nós. E, gente, não se engana não. Não tem ninguém bom, não existe. A gente, mesmo quando está fazendo bem, está sendo manchado pela maldade que tem dentro da gente. Porque a gente, de uma forma geral, estou sendo retórico, tá? A gente é capaz de viver uma vida iluminada publicamente, mas secretamente viver uma vida devassa, uma vida podre, uma vida de vícios, cheio de mentira, cheio de moralidade, de pecaminosidade, onde só quem pode ver o nosso interior é Deus. A Deus ninguém engana. E é por isso que nós somos chamados para viver essa vida, esse momento quaresmal na vida de Jesus. Botar para fora tudo isso por meio dessas penitências, né? Nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados à oração, nós somos chamados ao jejum, nós somos chamados à esmola ou às práticas das boas obras, a alcançar pessoas com as obras de misericórdia, para que a nossa vida ganhe um curso diferente. O arrependimento ou a mudança de vida, se converter dos nossos maus caminhos, essa é a chamada para o reino de Deus. O reino de Deus começa agora com a transformação da nossa mente e da nossa vida. Como nós somos tentados a todo instante colocar nossa vontade em primeiro lugar. E isso eu não estou falando para pessoas que não conhecem ainda o Evangelho. Dentro das igrejas, dentro das comunidades de fé, cada um dos crentes, cada uma das ovelhas estão em aperfeiçoamento, gente. Nós precisamos entender que nós somos pecadores em aperfeiçoamento. Deus perdoa os nossos pecados, mas exige da gente um arrependimento, uma resposta de fé. Nós precisamos colocar para fora e confessar. E a nossa liturgia cultiva isso no nosso coração, nos nossos sentimentos. Nós começamos o culto depois da acolhida confessando os nossos pecados ao Senhor, primeiro individualmente, depois coletivamente. E a gente, né, não vai colocar todos os pecados de uma vez só, mas de uma certa forma a gente contempla no espectro da existência humana que nós somos egoístas, que nós somos omissos na presença do bem, que nós somos ativos na atitude do mal, que os nossos pés tendem a caminhar para a destruição. E é por isso que o Evangelho mostra para a gente que sem Jesus, sem a obra de Jesus, sem o poder de Deus, nós não podemos. Crer no Evangelho é crer que Deus tem uma nova vida para a vida humana, para a existência humana, é crer que sem a atitude de Jesus, a gente só ia caminhar para a nossa destruição total e para a nossa degradação. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Até o fim da jornada quaresmal, quando a gente chegar na Semana Santa, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. Aí nós vamos viver exatamente o que é o reino de Deus. O tão aguardado
Deus presente conosco, o Deus que caminha a nossa miséria, vive o nosso sofrimento, carrega a nossa condenação, mas que ressuscita para que a gente possa viver a sua vida, a vida dos céus que Jesus deixou, e a esperança da eternidade, onde esse mundo, onde o diabo, onde os perigos desse mundo não pode tirar do coração do cristão, tentando, fazendo com que ele tente cair, com que ele tente ser mais egoísta, com que ele tente preencher o seu coração com outras coisas e não a presença de Deus. E a gente vence tudo isso pelo poder do nome de Jesus. Primeiro domingo da quaresma é um chamado a ir para o deserto e viver com Jesus, sendo amado por Deus, aguardando a aprovação de Deus para viver a missão de Deus, proclamando o evangelho do Senhor e do arrependimento. Que Deus nos empodere nessa missão. Que Deus nos empodere para ser aprovados e que Deus nos empodere para que os nossos olhos enxerguem o seu amor para conosco durante todo esse tempo de sacrifício. Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, na certeza de que o Senhor é um Deus Pai amoroso e gracioso, Deus. Que quando o Senhor nos permite viver situações adversas, como a situação do deserto, Deus, de escassez, e que o medo e o desespero tentam tomar de conta do nosso coração, a gente pode confiar no Senhor. O Senhor está lá conosco, nos guardando. Deus, que esse tempo de dor e sofrimento não é uma condenação eterna, mas é um momento de aperfeiçoamento, onde nós somos levados pelo Senhor para colocar para fora de nós coisas ruins e cultivar uma vida mais piedosa, Deus. Senhor, não permita, Pai amado, que as adversidades venham cultivar no coração do teu rebanho, Senhor, o sentimento de que nós não somos amados pelo Senhor, de que o Senhor está nos castigando, de que a vida acabou e que, por muitas vezes, pessoas têm pensado em desistir da própria vida. Tem misericórdia do teu rebanho, Senhor, e cultiva neles, ó Pai amado, a certeza de que o teu reino chegou e que nós podemos responder em atitude de fé, nos arrependendo e vivendo essa nova vida que veio dos céus. Abençoa cada um de nós, ó Deus amado, assim nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém.